amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus queridos, nós chegamos ao capítulo conclusivo da nossa série. Jesus, nome sobre todo nome. Bem, meus queridos, chegamos então ao capítulo 4, ao episódio final desta série, o qual nós trataremos sobre Jesus, o Deus que salva. Bem, a salvação não é uma opção humana, ela é uma necessidade. Pois sem a salvação, tudo o que nós construirmos nesta vida não fará nenhum sentido. Afinal de contas, não é nesta vida que se resume a nossa existência. Aqui, nós estamos apenas de passagem. Existe uma outra realidade que nos aguarda após a nossa morte terrena. E esta necessidade de salvação surge de uma consequência da própria humanidade. E esta consequência tem nome: é o pecado. O pecado colocou toda a humanidade sob a condenação divina, tendo como preço a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas infelizmente muitas pessoas ignoram esta realidade. É muito comum nós ouvirmos nos dias de hoje os seguintes argumentos: o inferno é aqui mesmo, na terra. Ou eu não bebo, não fumo, não matei ninguém. Ou até mesmo eu ajudo muitas pessoas necessitadas, sou uma boa pessoa. O que estas pessoas estão realmente querendo dizer é: por que Deus me condenaria? E esta necessidade de salvação é uma realidade que muitos desconhecem e, em sua grande maioria, são enganados pela própria religiosidade, que busca focar apenas em dogmas, costumes e preceitos humanos. Quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que a salvação é colocada como uma necessidade desde o início. Quando o homem resolveu desobedecer a Deus e seguir o seu próprio caminho, ele se tornou responsável pelo seu destino. E como nós comentamos anteriormente, este mesmo destino o levará à morte. E a pergunta que todos devem fazer é: onde eu posso encontrar salvação? E a resposta a esta pergunta está no texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz: não há salvação em nenhum outro, porque
abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esta passagem bíblica nos revela duas verdades importantes sobre a salvação. E a primeira delas está na primeira parte deste versículo, que diz que não há salvação em nenhum outro. Pedro havia sido preso juntamente com João por ter curado um paralítico utilizando o nome de Jesus. E as autoridades religiosas da época queriam saber de onde vinha todo aquele poder, pois ficaram admirados em ver como pessoas comuns foram capazes de curar um aleijado. E é neste momento que Pedro eleva o nome de Jesus a um outro patamar, dizendo que Jesus não só tem poder para curar, como ele também tem poder para salvar. E não apenas isto. Pedro afirma que Jesus é o único que pode realmente salvar. Bem, amados, e esta afirmação de Pedro divide e quebra todo e qualquer conceito sobre a busca por salvação, pois ele centraliza a pessoa de Jesus como sendo o único meio pelo qual alguém pode ser salvo. Um exemplo disto é a religião hindu, onde diz que se você questionar um sacerdote hindu, perguntando-lhe qual é o caminho da salvação, ele provavelmente irá lhe dizer que se uma pessoa seguir sua religião com convicção sincera, indubitavelmente ela será salva. E um sacerdote hindu pode admitir que existe salvação em 50 religiões junto à sua. Mas nós, cristãos, não admitimos coisa semelhante. Não há salvação verdadeira fora do nome de Jesus Cristo, pois o próprio Senhor Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Ele não é apenas o caminho que conduz o homem a Deus. Ele é o único caminho, a única via de salvação. E a segunda verdade importante sobre a salvação está na parte final deste versículo, que diz: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E esta outra parte do versículo nos diz que só há um nome que pode salvar, e esse nome é o de Jesus. Isso mostra que a salvação não pode ser encontrada em dogmas, preceitos, costumes, tradições, nas religiões ou em qualquer igreja
específica. Não. A salvação é propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus. E este fato causou muito alvoroço quando Jesus esteve encarnado aqui na terra, por conta de uns religiosos da época, cegos pela tradição judaica, não aceitavam o fato de que um simples filho de carpinteiro desconhecido pudesse ter tamanha autoridade. Um exemplo disto está em Marcos, capítulo 2, especialmente no versículo 5, quando Jesus afirma perante a todos que tem poder para perdoar os pecados de um paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E esta afirmação de Jesus é única e maravilhosa, pois nunca se soube e jamais se ouviu da boca de alguma outra pessoa tamanha autoridade. Jesus está afirmando que pode cancelar a dívida que as pessoas têm em relação ao pecado. E isto implica diretamente no destino de cada um de nós. Ou seja, se não há dívida, não há mais acusação. Se não há mais acusação, não há mais condenação. É como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não há nenhum outro nome debaixo do céu que pode salvar a humanidade. Nenhum dos deuses, religiões, igrejas, nem o próprio homem, com suas tentativas ineficazes de se auto-justificar por meio de suas ações inoperantes. O único nome que tem poder e autoridade para salvar é Jesus Cristo. Este nome tem poder. E este nome tem poder por ser Ele o próprio Deus. E tem autoridade, pois foi Ele que levou sobre si todos os nossos pecados, morrendo lá na cruz por nós. Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço por aqui. Que esta palavra, que esta série venha a edificar a sua vida, o seu coração, o seu dia. Que todos tenham um dia abençoado por Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos, e tchau. Só tu tens poder pra salvar.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. E tem poder pra salvar vocês, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Ele é a tua voz, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declare, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Levanta suas mãos e declare: Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo